As mudanças climáticas, em grande parte causadas pela ação do homem, tiveram uma grande contribuição nas chuvas extremas registradas aqui no estado. 3 das maiores enchentes registradas no sul do Brasil aconteceram nos últimos 9 meses, também sob a influência do El Niño. O clima do Rio Grande do Sul vem mudando ao longo dos anos. Hoje o estado tem em média 10% a mais de chuvas do que há 30 anos atrás. Grandes volumes de chuva em espaços menores de tempo acabam intensificando estas catástrofes. Para debater sobre o tema, conversamos hoje aqui no Democracia, de forma virtual, com a geógrafa e professora titular do Departamento de Geografia da URGS, Nina Simone Vilaverde Moura. E, de forma presencial aqui no estúdio conosco, o geógrafo e professor do Instituto de Geociências da URGS, Clodes Andrades Filho. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, professor Clodes, professora Nina. Então, vamos começar com uma breve apresentação, que vocês façam isso. Quero começar com a professora, quando o professor me dá licença. Professora Nina, a senhora pode começar se apresentando, falando da sua área de estudo, né, e dizendo da sua atividade como geógrafo. Muito boa tarde, Maurício, boa tarde, Cláudios e os demais telespectadores. Eu sou professora do Departamento de Geografia já há algum tempo na URGS, né, quase 30 anos, e trabalho com o tema de desastres naturais já há algum tempo, né, desde que eu residia em São Paulo, uma época, eu já trabalhava com questões de movimento de massa, deslizamentos, né, em área urbana. Aqui também na URGS eu desenvolvo trabalhos ligados ao relevo tecnogênico, né? O relevo criado pela ação antrópica, criado ou induzido pela ação antrópica, o que está muito relacionado, obviamente, com o surgimento ou a intensificação de problemas ambientais urbanos, como as inundações. Perfeito, professora. Professor Clodes Andrade, muito bem-vindo. Obrigado pela presença conosco aqui. E da mesma forma que o senhor possa se apresentar, então, para os nossos telespectadores. Boa tarde, a professora Nina. Boa tarde, Maurício. Eu trabalho com o que a gente chama de sensoriamento remoto. É o mapeamento das áreas por imagens de satélite. Eu coordeno um laboratório que se chama Latitude, lá na URGS, no Centro de Pesquisas de Sensoriamento Remoto e Meteorologia. E esse laboratório trabalha com o sensoriamento remoto geológico, geomorfológico, dinâmicas da paisagem. Na URGS eu sou vinculado também ao Departamento de Geodésia, no Instituto de Geociências. Então, a nossa expertise é trabalhar com a identificação, com a caracterização desses fenômenos oriundos das mudanças climáticas a partir das imagens de satélite, especialmente, e também imagens aéreas, que a gente trabalha muito em campo. Portanto, os efeitos das inundações, os efeitos das enxurradas e movimentos de massa, a gente consegue detectar e mapear pelas imagens, e isso é importantíssimo para a gente entender o impacto que tem na natureza e para a sociedade. Claro, mapeamento das imagens a partir do satélite, que inclusive através de coletas da própria água, né, depois é possível se estabelecer um comparativo, né, eu sei porque o pessoal acredito dos colegas seus, do professor Jair, enfim, fazem coletas periodicamente quando o satélite sobrevoa aqui o núcleo norte, a Laguna dos Patos, eles vão até aquela região fazer coletas de água. No momento em que o satélite, se eu não me engano, o Sentinel-2 está passando por sobre aquela região, e aí através daquelas amostras, daquilo que é observado no laboratório, posteriormente é possível fazer uma análise, né, da água de todo o Guaíba e Laguna dos Patos pelos pixels, pelas imagens do satélite. Sensacional. Perfeito. E então, esse conhecimento de vocês, que nós vamos ter aqui o privilégio de compartilhar. O professor se apresentou por último, eu quero começar com o senhor, professor, fazendo uma pergunta que é muito abrangente, mas está dentro desse contexto, até porque o senhor me dizia aqui, antes de começarmos o programa, que também se aprofundou bastante na questão dos deslizamentos de terra. E o nosso planeta é um lugar, né, recheado de locais inóspitos para se viver.
e os fenômenos climáticos severos eles acontecem em toda parte. Mas, por muito tempo, né, eu pelo menos cresci ouvindo que o Rio Grande do Sul geograficamente era um lugar até certo ponto favorecido dentro de um contexto de América do Sul, de Brasil, porque afinal de contas a gente nos acostumamos a ver aqui os nossos vizinhos em Santa Catarina tendo uma série de vendavais, eventos muito fortes, não só de chuva, mas também de vento. Ultimamente a gente tem observado alguns episódios de tremor de terra, né, com uma intensidade não tão grande assim, mas enfim, e saindo aqui do Brasil, sobretudo, a gente vai observar que há lugares no planeta que são absolutamente desfavorecidos do ponto de vista geográfico, porque há uma série de fenômenos que acabam impactando aquelas populações. Então a pergunta que eu começo fazendo para o senhor é o seguinte: o Rio Grande do Sul ainda pode ser considerado um lugar, do ponto de vista geográfico, positivo, favorável para se viver? Sim, se nós soubermos nos adaptar às mudanças climáticas. Elas são uma realidade. O Rio Grande do Sul está numa posição territorial onde ele fica, sim, exposto aos efeitos das mudanças climáticas. Por quê? Porque é uma região onde os prognósticos apontam que num processo de mudanças globais vai se favorecer cada vez mais o aumento das chuvas e, em contrapartida, também o aumento das secas, ou seja, períodos com concentração maior de chuva e períodos com seca. Então, nós estamos nessa posição, né, do continente sul-americano, e nós não vamos poder fugir dessa situação, Maurici. Ou seja, nós temos que nos adaptar às nossas cidades e adaptar também a nossa relação com o meio rural. Claro. Professora Nina, então, entendi aqui um professor faz um puxão de orelha. Ó, se a gente conseguir se adaptar, ainda seremos um lugar interessante de se viver, apesar dos últimos eventos e, inclusive, depois de ter passado por essa que é a maior tragédia aí que nós já vencemos aqui no estado. Como é que a senhora vê essa mesma questão, professora? Bom, eu concordo plenamente com o professor Clóvis e que nós temos que pensar e nos adaptar a essa nova realidade. E eu chamaria atenção também que o Rio Grande do Sul, ele está geograficamente localizado na região chamada subtropical. Essa região é uma região naturalmente de instabilidade. Tá? A gente convive com a massa de ar quente e úmida do Atlântico, com as massas frias polares, né? E pelos prognósticos de mudança climática, essas intensificações, né, do aumento da temperatura e aumento das chuvas, elas se dariam, já era um prognóstico, primeiramente nas áreas de maior instabilidade, né? Então, essa característica é da região sul. Então, o que nós tivemos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é nessa concepção de uma área de instabilidade natural pela convergência de diferentes massas, né? A gente ouve sempre, as chuvas, vai vir uma frente fria, né? A frente fria empurra a massa de ar quente e chove, né? E isso sempre foi a causa das chuvas do Rio Grande do Sul. O que a gente teve, né, e muitos de vocês souberam, é que a gente teve uma temperatura muito quente, uma alta pressão na região central e sudeste do Brasil, que impediu que essas frentes, que normalmente passariam, né, trazendo chuva e indo em direção ao norte, não conseguiu passar. Essa frente ficou trancada, paralisada em cima, né, do Rio Grande do Sul. E isso é em função do aquecimento global, né? Essa grande massa de ar quente que bloqueou a passagem da frente fria. Então, reforçando, né, nós mais do que nunca, né, o nosso estado, talvez, e essas localidades e que estão nessa situação de instabilidade, tenham que ser os pioneiros, digamos, em pensar, né, como a gente vai viver
com essas novas condições. Claro, claro. Inclusive, a senhora estava aqui desse problema que é recorrente, né? Dessas massas de ar que impedem a passagem da frente fria, acaba ficando aprisionada aqui sob o sul do Brasil, essa instabilidade. E citando que isso também é uma influência do aquecimento global. Aí a gente ouve muitas perguntas no sentido de que lá em 41 também aconteceu isso. 1940 foi um ano de um El Niño também muito forte, né? Segundo meteorologistas, o El Niño ele muda de classificação e tem alguns que são considerados super El Niño, né? Um grande El Niño. Foi o El Niño que nos acometeu aqui ano passado e parece que encerrou as atividades agora há poucos dias. Assim como lá em 1940 e 41 também nós tivemos esse fenômeno. O El Niño teve, de fato, essa influência, e a outra questão seria o seguinte, emendando com isso que a senhora dizia agora, lá em 1940, 41 também o aquecimento global teve a influência naquela grande enchente, professora Nina? Olha, nós temos que ver a questão por diferentes escalas, né? Numa primeira escala, eu diria mais global, a gente trabalha com os dados das normais climatológicas, ou seja, dos dados que a gente tem ao longo do tempo. Esses dados sempre nos indicaram que havia uma recorrência, uma possibilidade de recorrência do que aconteceu em 1941. Porque quando a gente identifica um evento como a de 41, provavelmente esse evento vai repetir. Né? Então, nesse nível de recorrência, até uma certa previsibilidade de que algo parecido com 41 iria acontecer. Né? Bom, agora, do ponto de vista da escala regional, mais regional, a gente teve o agravante do El Niño, tá? Também coincidência com 41. O que demonstra, digamos, a influência das mudanças climáticas agora, né? É porque a gente já vem medindo, como mesmo tu falou na introdução, uma mudança de padrão de chuvas, de temperaturas nos últimos anos, já indicando, né, alterações no padrão climatológico em decorrência das mudanças climáticas. Né? Então, são questões que a gente tem que ver em diferentes escalas, né? Global, regional e local. Né? O local aqui, a gente tem que pensar na configuração já de um outro item, ou outro elemento, que é a configuração do relevo, das bacias hidrográficas, né? Da disposição da confluência desses cursos d'água, né? Então, a pergunta que tu faz, 41 é um evento da variabilidade climática, né? Que a gente tenha uma nova questão agora, fazendo parte dessa variabilidade climática, agravado pelas mudanças climáticas. Perfeito, professor. Professor Clodes, essa comparação, se é que se pode fazer, como a professora está falando sobre o evento de agora de 41, o senhor vê também as influências tanto do aquecimento global, como também dessa variável climática agravada? Acho que é perfeita a análise da professora Nina, considerando que nós temos eventos que fazem parte da evolução do planeta, da sua natureza. No entanto, nós temos a intensificação desses eventos, e é isso que os modelos de mudanças climáticas apontam. É a intensificação de processos que já acontecem naquele país ou naquele estado, naquela região. Então, o evento de grandes proporções já aconteceu em 41. Mas, olha, foi comentado no início do programa, 3 grandes eventos de chuvas que causaram inundações nos últimos meses. Né? Então, isso é uma resposta a essa intensificação dos processos. Tá? Claro. Então, a gente precisa realmente falar de uma adaptação a essa situação, visto que
a recorrência dela é algo muito dramático, né? Imagina, eu fui para o campo recentemente, tu falar com famílias, com pessoas que foram afetadas em tão pouco tempo pelo fenômeno semelhante, né? Como que nós vamos fazer, né, para conviver com isso? Nós precisamos conviver. Não tem o que fazer. Necessidade de adaptação, sem dúvida nenhuma. O senhor mencionava que é algo alarmante e para corroborar com isso, eu quero citar aqui que nesse dia 10 de junho em Manaus, a Agência da ONU para Refugiados se reuniu com órgãos do sistema de justiça para discutir o impacto das mudanças climáticas nas populações vulneráveis, como pessoas refugiadas e com necessidades de proteção internacional. O maior desastre climático da história aqui do Rio Grande do Sul provocou inundações que afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Milhares delas tiveram que deixar suas casas e dessas projeta-se que mais de 55 mil pessoas precisaram se alojar em abrigos, né? Esses realmente são números alarmantes e essa reunião que teve a Agência da ONU para Refugiados, então, em Manaus, né? Vejam só, lá pertinho de onde está o coração, a floresta, que é o coração aí, a grande floresta amazônica. Então, uma reunião para debater isso acaba acontecendo logo após esse fenômeno aqui, e o foco desse encontro foi falar das populações vulneráveis. Como é que a gente pode, professor Clodes, analisar essas populações que, a princípio, são as mais impactadas e também as que acabam primeiro sendo impactadas, né, populações vulneráveis. Aqui, segundo a agência da ONU, eles citam os refugiados e pessoas que necessitam de proteção internacional, mas se a gente for ampliar o olhar sobre as populações vulneráveis, a gente vai encontrar também aí uma diferenciação de classes, enfim, uma série de outras questões que acaba deixando certos grupos de pessoas mais vulneráveis. Como é que a gente pode olhar para essas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade diante desses eventos que podem causar tragédias, como a que aconteceu agora? Perfeito, Maurici. O impacto é enorme nas pessoas, tanto pessoas que vivem no meio urbano como no meio rural. E eu trago aqui uma experiência recente que vivi visitando o município de Santa Teresa, que fica ao lado de Mussum, próximo a Roca Salles. Vale do Taquari também. No Vale ali, do né? Taquari. Um dos mais afetados, um município devastado. E esses municípios foram bastante afetados tanto pelas inundações e enxurradas, como também pelos deslizamentos de terra, que é um tipo de movimento de massa que a gente estuda. Então você imagina que nos primeiros eventos que foram comentados no início, hoje, onde nós tivemos as inundações e as enxurradas naquela região, essa população já havia sido impactada. E agora, no final de abril e em maio, além das novas inundações e enxurradas, nós tivemos os deslizamentos de terra. Veja que essas pessoas, elas moram próximas ao rio, a maior parte, e muitas nas encostas, nas áreas mais íngremes, principalmente a população rural que vive da produção agrícola. Olha o desafio de viver agora, de se adaptar num ambiente como esse. Então eu conversei com um agricultor que faz o plantio de uvas, né, as videiras nas encostas, né, nos vales ali, e veja que as terras dessa família havia sido impactado pelos deslizamentos e uma boa parte, Maurício, dessas terras estavam impactadas também por fissuras e rachaduras no solo, que também são movimentos de massa, e que agora impedem de continuar a ter plantio nessas áreas, impedem a continuidade da produção naquela área. Toda a área de produção daquela família foi atingida, além da sua casa, que está logo ali embaixo do deslizamento, ou seja, junto com o escorregamento, junto com o deslizamento, junto com o que veio abaixo, também veio a vida dessas pessoas. Elas estão vivas, mas elas perderam
tudo. Elas perderam o seu modo de viver, inclusive, porque ali é a terra que ela produzia, é a terra que ia deixar para os seus filhos. Então, Sobreviveram, mas em que condições sobreviveram, vão prosseguir? Isso. Então, nós precisamos ter o olhar dessa população que vive nas margens dos rios e que, sim, uma boa parte dela são populações mais vulneráveis, com baixa renda, às vezes ocupam áreas que legalmente, inicialmente, nem poderiam ser ocupadas, mas em função da situação econômica, né, foi necessário. E também nós temos que ter o olhar para esses produtores da agricultura familiar, por exemplo, né, como que tem as pequenas propriedades e que são bem típicos dessas regiões das encostas dos nossos vales, né, e que tem um papel primordial na história do Estado e ainda tem, né, e que estão ali em função até da própria colonização, como foi feita nessas regiões, né? Enfim, então é um tema complexo e ele precisa sim ser muito analisado e debatido, tendo um olhar sensível à história dessas populações e quais serão as formas de adaptação que nós temos que propor a elas para que a gente siga em frente e para que a gente siga morando no Rio Grande do Sul, como sem dúvida, professor, sem dúvida. Com certeza, um tema muito delicado que precisa ser debatido. Por isso, nós estamos hoje aqui aproveitando o conhecimento de vocês. Eu quero começar depois do intervalo fazendo essa mesma pergunta para a professora Nina falar a respeito disso, mas antes o programa Democracia vai fazer um breve intervalo. Hoje estamos aqui falando sobre emergências climáticas. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre as emergências climáticas. A conversa é com a geógrafa e professora titular do Departamento de Geografia da URGS, Nina Simone Vilaverde Moura, e também com o geógrafo e professor do Instituto de Geociências da URGS, Clodes Andrade Filho. O professor Clodes falava antes do intervalo sobre a questão que foi abordada numa reunião que aconteceu lá em Manaus ainda essa semana. A professora Nina com a Agência de Refugiados da ONU, eles se encontraram para fazer um debate a respeito das emergências climáticas e o foco da reunião foi sobre as populações vulneráveis, né? Inclusive exemplificando que os refugiados e pessoas que necessitam de proteção internacional são alguns desses grupos de pessoas que acabam ficando mais vulneráveis a esse tipo de catástrofe climática. Como é que a senhora vê essa situação? Bom, eu estava ouvindo o professor Clodes, obviamente, e ele relatou uma questão importante que são as comunidades rurais, né? Sempre quando a gente pensa ou relata esses grandes eventos de inundação, a gente normalmente foca muito no meio urbano, até porque no meio urbano nós temos uma concentração maior de população, então, consequentemente, elas são a concentração mais atingidos estariam também nesse lugar. Mas agora eu acho importante primeiro a gente pensar, né, que há vulnerabilidade tanto no meio rural quanto no meio urbano. O que seria essa vulnerabilidade, né? O conceito de vulnerabilidade é a capacidade que a população tem de reagir, né, defender e se reerguer de um evento extremo ou de um desastre natural. Então, é aquela população que, de fato, sozinha não consegue se recuperar. Ela precisa de uma ajuda, seja ao nível municipal, estadual, federal ou até mesmo internacional, como é o caso, né, dessa reunião que foi feita em Manaus, né, porque é tamanha catástrofe que o próprio país, às vezes, não consegue sozinho resolver o problema de maneira eficiente e rápida, né. Eu queria dizer também que a população vulnerável, né, essa que nós falamos, ela sempre existiu, né, e agora ela com mais problemas, muito maiores, né, mas a gente sempre teve
na sazonalidade das cheias, das inundações, pessoas que são atingidas, né? E que são normalmente aquelas em que estão em áreas já suscetíveis. A gente pode ver aqui em Porto Alegre que é recorrente a inundação no Sarandi, no bairro Sarandi, no bairro Maritá, lá em Canoas, no bairro Matias Velho, né? Por quê? Porque já são áreas com essa predisposição, né? Ou suscetibilidade à inundação. São áreas úmidas, são áreas de planície fluvial, áreas de banhado, às vezes são aterros, né? E que normalmente no mercado imobiliário, né, eles estão em menor custo, eles têm uma menor valorização. E é para lá que essas pessoas que estão fora do mercado imobiliário de melhor qualidade são praticamente empurradas para essa área. Não há opção de escolha. E então eu acho que o que fazer é também pensar numa política séria, fortemente séria, de retirada dessa população dessas áreas que são naturalmente suscetíveis, porque agora os eventos estarão mais extremos ainda, né? Buscando alternativas de moradia, tá? Uma moradia de qualidade, né? Falta também o investimento, né, o famoso déficit habitacional do Brasil, né? Eu acho que essa questão vai ter que ser fortemente criada, né? Condições de realmente a gente poder dar opções de qualidade para essa população, de uma moradia justa, né? Socialmente justa, porque há uma injustiça social, né? Por falta de condições econômicas, essa população ela não tem saída, ela acaba ocupando essas áreas suscetíveis, né? Por um outro lado, o Estado, enquanto gestor, né, seja ao nível federal, estadual, municipal, ele precisa disciplinar esse uso, né? Não há condição de permitir que essas pessoas, nessas situações de extrema suscetibilidade, continuem a morar nesses lugares. Perfeito, e esse mesmo aspecto foi abordado num programa que fizemos anteriormente, quando falamos sobre o destino dos lixos das enchentes, né? E recebemos aqui a secretária estadual do Meio Ambiente, também o professor Nelson Ferreira, do Instituto de Meio Ambiente da PUC, e acabou surgindo também esse tema ao longo do debate, ao longo do programa, falamos sobre a necessidade de haver de nos readaptarmos e dentro desse contexto, né, um redirecionamento para essas pessoas que habitam nessas regiões que foram impactadas. Afinal de contas, aqui mesmo nós temos no Vale do Taquari, ao longo do Vale do Caí, vem desde lá do pé da serra, né? Todo mundo que mora perto desses rios, não só pelo nível absurdo dos rios e pela inundação, mas também, como o professor Cláudio citou, acabou acontecendo alguns episódios severos de deslizamento de terra, né? Então, difícil, né, professor, imaginar como essas pessoas vão continuar morando ali. Agora, ao mesmo tempo, se torna muito complicado a gente pensar sobre soluções para isso, na medida em que grande parte dos afetados, né, ou a maior parte da população, ela se encontra justamente aqui na capital Canoas, uma das cidades mais populosas da região metropolitana, do próprio estado, e também em Porto Alegre, bairro Sarandi. Depois tivemos aqui no centro, pontualmente, alguns bairros que tiveram a sua situação agravada ali pela questão do bombeamento das águas e tudo, bairros como Cidade Baixa, enfim, Menino Deus, e ao longo da Zona Sul, que fica nas margens do Guaíba. Isso é uma população bastante ampla, é um número absurdo de gente, professor Clóvis. É difícil pensar em realocar essas pessoas, né? Ou pelo menos é difícil a gente pensar numa solução para isso a curto prazo. Perfeito. É muito importante isso que tu está trazendo, Maurício. Não é momento para cairmos na tentação das soluções simples. E cada condição, cada cidade, cada bacia hidrográfica vai precisar de soluções próprias para aquele meio em questão. Tem áreas que foram mais afetadas por inundações, outras áreas pelas enxurradas, outras áreas pelos deslizamentos, os movimentos de massa, e algumas áreas afetadas por todos esses fenômenos, né? Então, não existe solução simples, tu precisa de
muitas cabeças pensantes, muito diálogo, pensando soluções que vão envolver várias medidas diferentes, né? E algumas medidas podem ser adotadas em curto prazo e outras vão exigir um tempo maior. Vejam que o Rio Grande do Sul nunca tinha vivido um episódio dessa magnitude em termos de movimentos de massa, os deslizamentos. O último grande evento foi na região de Rolante, ali na subida da serra, onde nós tivemos em torno de um pouco mais de 300 pontos mapeados e já foi considerado um evento enorme. Esse evento só no Vale do Taquariantas, nós já mapeamos em torno de 3.000 pontos. E nós ainda vamos avançar para os vales do Caí, do Vacacaí-Mirim, do Rio Pardo, que ainda precisamos mapear. Sinos também foi afetado, a gente estima que vai passar de 10.000 pontos de movimentos de massa. Isso é um recorde brasileiro, Maurici. Nós estamos batendo os números lá do Rio de Janeiro, em 2011, quando a região serrana do Rio de Janeiro, se lembra? Claro. Aquele evento que também fez com que a população ficasse muito impactada. O nosso é maior. O nosso é maior em número e a gente só não tem o número exato ainda, porque ele é tão grande que a gente não terminou de mapear, entende? Esses 3.000 pontos mapeados só no Vale do Taquari, como o senhor dizia, acredito que sejam regiões que ficaram suscetíveis em função do excesso de água ali, que vai tornando a terra mais frágil. Exatamente. Nós temos aí uma conjugação de explicações. Primeiro, grandes chuvas em pouco tempo. Segundo, nós temos uma condição específica de tipo de rocha, tipo de solo e o relevo, né? O quanto esse tipo de condição da nossa natureza geológica ela tem de suportar essa quantidade de água que foi ultrapassado, né? E é importante destacar que você imagina toda essa região central do estado, ao longo ali da escarpa do Planalto, ela foi afetada por isso. São mais de 12.000 quilômetros quadrados. Isso é maior que a região metropolitana de Porto Alegre. E nós temos populações vivendo ali, né? Então, se a gente vai seguir, né, vivendo nessas regiões, nós precisamos nos adaptar. E quando eu digo adaptar, nós precisamos fazer mais estudos, né, detalhados sobre essas condições para definir quais são as áreas que nós temos ainda uma aptidão para a urbanização, para o uso agrícola, para que a gente viva de uma maneira mais segura nessas áreas, né? Para que a gente realize as nossas atividades em áreas que têm uma condição de segurança. Mas também a gente precisa conviver com uma situação de risco. Não tem como fugir, né? É uma região propícia, senão não teria acontecido. E aí nós temos que trabalhar com medidas de prevenção. E dentro das medidas de prevenção vai entrar a educação, desde o nível mais básico, né? E nós vamos ter que trabalhar com a abordagem de, como a população age durante um alerta, quais são as rotas, o que nós vamos fazer. Isso tem que entrar na nossa cultura, Maurici, porque isso é se adaptar, só que isso não é imediato, isso não é em curto prazo, isso é uma construção que nós precisamos fazer com a comunidade. Perfeito. E aí, se a gente for imaginar que uma das regiões mais atingidas aqui em Porto Alegre, que é ali nas proximidades do bairro Maitá, bairro Farrapos, e o bairro Farrapos já tem uma questão ali de uma comunidade que se debate sobre uma possibilidade de realocação no entorno da Arena do Grêmio já há bastante tempo, e é uma situação muito delicada e até certo ponto inviável, porque ela permanece, né, ainda não sendo totalmente resolvida. E agora a água chegou ali com tudo e aquela comunidade ali teve água acima do teto das casas. Então isso é uma situação preocupante. Agora, muito preocupante também
pelo que o senhor está dizendo, professor, é essa questão da fragilização do solo, né? E esses pontos que foram mapeados, segundo o professor Clodes, eles revelam que ali nós temos uma possibilidade futura de haver deslizamentos. Então, quer dizer, Sim. isso nos permite entender que as consequências dessa tragédia elas não acabam aqui. A água está baixando, o Guaíba aos poucos está retomando seu nível normal. Enfim, as pessoas estão aí tendo, aos poucos, vão acessando auxílios e medidas de emergência, um movimento de solidariedade também e um voluntariado muito grande, que num curto prazo vai devolver uma aparente normalidade, mas, segundo o seu relato, é possível que mais à frente, não se sabe se em semanas, meses ou anos, a gente possa ainda viver consequências dessa tragédia de hoje, como de repente algumas casas que não caíram durante a enxurrada, mas que futuramente podem vir a ter a sua estrutura prejudicada, é mais ou menos isso? Perfeito. Ao longo dessas áreas que nós mapeamos, que ocorreram os deslizamentos, e a gente chama também os fluxos de detritos, quando tu forma numa área que já tem um certo relevo propício, como se fosse um rio de detrito, de rocha, de tronco de árvore. Isso aconteceu muito na região, alguns com 2 quilômetros de comprimento, uma coisa assim assustadora. Além disso, nós temos nessas áreas várias áreas que estão fissuradas, rachadas. São áreas em que o solo, de uma certa maneira, naquele momento, ele aguentou fazendo uma movimentação mais leve. Mas é importante destacar que, num novo período de chuvas, se ele acontece num tempo em que esse solo não teve condição de se estabilizar, né, essas áreas continuam expostas. Ainda são áreas de risco, sim. Então, é importante considerar que em períodos de chuva que venham a acontecer nas próximas semanas, transitar nessas áreas, estar nessas áreas é sim perigoso, né? Então essas áreas precisam de medidas de estabilização, medidas que possam ser feitas aí ao longo do tempo e preferivelmente que não chova mais tão intensamente como aconteceu, né? Bom, isso seria importante, né? Se por um tempo. Mas parece, né, professora Nina, que agora a gente entra num outro período. O professor está falando que é importante, claro, que não chova nos próximos dias, até para o solo poder se recuperar um pouco de toda essa água que a gente teve passando por aqui. Mas as previsões, elas, apesar de que ainda tem uma chuva aí para chegar, enfim, nas próximas semanas, mas a gente deve entrar num período mais seco agora e se começa a vislumbrar a médio prazo até uma nova estiagem aqui no Rio Grande do Sul, ali na frente, é isso? Olha, as previsões são muito nesse sentido, né? Apesar que a gente tem ainda a nossa chuvas de São Miguel, né, em setembro, que é, na verdade, o mês que normalmente choveria mais, né? Isso É. aí como há uma certa anormalidade, né? Nós estamos com maio chovendo, um mês que normalmente não seria comum, né? Então, as perspectivas ainda são Claro, quando chove de em chuva setembro, e talvez de quando a seca também, né? O que eu queria chamar a não, atenção é que é a interconexão que tem tudo isso, né? Essas chuvas, o nosso estado, ele sempre conviveu mais com a inundação, muito menos com os deslizamentos, né? E é uma novidade para nós realmente isso, né? Inclusive uma questão de estudo, a revisão dos nossos conceitos em função das características do relevo, da geologia, dos solos, né? Que essa quantidade de movimentos de massa ocorram, né? Os deslizamentos. E isso é preocupante porque os processos de escorregamento, deslizamento, eles são mais fatais, né? Embora eles ocorram em menor número no Brasil todo, né, eles são mais fatais, eles têm maior número de perdas de vidas, né? Eles se perde muito vidas em eventos de escorregamento, em detrimento do
da inundação, que embora seja um fenômeno ou um desastre que ocupa 70% entre todos eles no Brasil e também no mundo, é o mais frequente, ele não é tão fatal quanto os movimentos de massa, né? Porque os movimentos de massa são mais abruptos e os processos de inundação têm uma certa previsibilidade e possibilidade, digamos, de sair a tempo, né, desses processos. Então, eu fico bastante preocupada realmente com esse número, né, intenso de movimentos de massa que aconteceram numa região que não era desse grande potencial para tudo isso, né? E a gente vai ter que conviver também com esse processo. Claro, e falando em conviver com esse processo, professora, até o professor Cláudio citou que dentro desse contexto de readaptação que nós vamos precisar vivenciar a partir de agora, enfim, ou já deveríamos estar vivenciando, é importante se falar na educação. E além do evento que eu citei anteriormente, da Agência da ONU para Refugiados, nós tivemos também recentemente um evento da USP, né, em São Paulo, falando também sobre alguns grupos de pessoas muito vulneráveis, e a USP focou o seu trabalho nas crianças e adolescentes, dizendo que esses seriam os públicos mais atingidos, porque além de serem afetados diretamente pelas águas, pelas tragédias, pelos traumas, né, de ver às vezes a perda de familiares ou a perda das casas, a perda dos bens, eles são afetados também diretamente à medida em que as escolas fecham e aí trava o processo de educação. E a gente precisa ter um olhar muito delicado, como bem disse o professor, para a questão da educação, né? Afinal de contas, essas crianças, desde o ensino mais básico, elas vão precisar entender, né, a partir de então, o porquê, os verdadeiros motivos pelos quais aconteceu essa tragédia que elas, independente da idade, acabaram vivenciando. Elas vão crescer com essa memória e elas vão precisar entender. Então, como é que a senhora, começando pela professora Nina, agora com essa pergunta, o que a senhora entende que é preciso fazer na educação a partir de então para direcionar esse processo? Bom, eu queria reforçar o conceito de vulnerabilidade, né, que é a capacidade da população tem de reagir ou se defender, né, e do fenômeno, do desastre, e saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, é um elemento que diminui muito a vulnerabilidade dessa população, né? Geralmente a gente mede a vulnerabilidade em questões de renda, escolaridade, faixa etária, enfim, né? Mas a capacidade de compreensão do fenômeno também é um elemento importantíssimo para reduzir essa vulnerabilidade. Então, no caso, né, mais do que nunca, em função das mudanças climáticas, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? O processo de educação, né, é um momento que a gente o estudante deve saber onde é que ele mora, quais são o que pode ser afetado e como reagir a isso, né? Eu quero dois exemplos assim que duas questões que me chamaram muita atenção, né, durante as inundações em Porto Alegre. Foi um vídeo que eu vi assim, entre tantos que a gente viu, né? De quando eles sinalizaram problemas no dique, as pessoas que moravam lá não sabiam nem que era dique, que se tinha dique, o que era aquilo, nada. Quer dizer, isso aí é uma, torna essa população de uma frágil, é uma fragilidade imensa, né? Eles não sabem nem para que lado ir. Eles falam, olha, o dique vai estourar, ou o dique está, enfim, algum problema. O que é DIC? Isso não pode mais acontecer, né? Isso aí as populações têm que saber onde mora, o que pode acontecer. Tem que ter, outra questão que chama a atenção nos países assim, onde convivem com certos movimentos, certos problemas, como o terremoto ou furacão, né? Eu mesma residi um tempo fora do Brasil, cheguei a fazer 2 ou 3 vezes simulações do que fazer em caso desse fenômeno, né? Era uma coisa que convivia, todo mundo convive com isso, na escola,
na universidade, nos bairros, né? Existia todo um preparo para que, em caso de, o que fazer, né? Então, eu acho que o processo de educação passa por isso, né? Do aluno, do estudante ter que saber onde mora, né? Que processos podem acontecer ali, tá? Como ele pode se defender desse processo, né? Ou saindo, ou criando algum outro meio de proteção, né? E que isso seja claro para todos, né? Então, para que Perfeito. possam se defender. Então, acho assim, a educação, de fato, é um elemento de prevenção, né? Além da gente reconhecer, mapear, digamos, fazer um diagnóstico de todas as áreas suscetíveis, né? Saber o que fazer, né, numa situação de perigo, numa situação de desastre, né, faz parte da prevenção como um todo, né, do problema. A gente não pode mais continuar agindo ou se empenhando somente em casos de emergência, Claro. que é isso que aconteceu. A gente não preveniu nada, a gente só está atuando até agora na emergência, né, Exato. são pós-emergência. Certo. E o que é necessário é a prevenção, que inclusive é muito mais barato, que o custo é muito menor de que agir somente na emergência, como a gente ainda está, né? Uma É, situação de emergência ainda, embora num processo um pouco claro. posterior, né? Do dia 5 e 6, mas enfim. Mas ainda na emergência, não resta dúvida, seria mais barato, né? Imagina-se agir na prevenção. Professor, o senhor que citou antes mesmo de eu fazer a pergunta, o senhor mencionou a importância da educação e de que é preciso redirecionar isso dentro do contexto desses eventos climáticos. Como é que o senhor vê esse redirecionamento que precisa ser feito na educação para que a nossa sociedade possa entender e lidar melhor com esses fenômenos? Eu concordo com a professora Nina, a leitura dela é perfeita. Acho que as pessoas não tinham tido um aprendizado tão intenso em relação a mapas, por exemplo, como tiveram agora, nesse período. Seja para identificar se estava na mancha de inundação ou se como que ia transitar, como que ia chegar num lugar, como que ia sair da cidade. Enfim, um grande aprendizado, por exemplo, sobre geografia. Ou nunca se ouviu falar e se falou tanto de rio, bacia hidrográfica, esses conceitos né, mais inerentes à nossa área e que acabaram sendo aprendidos por boa parte da população, infelizmente num momento dramático, né? Mas isso mostra o como nós precisamos, sim, concordo com a professora Nina, partir daquele espaço vivido, onde eu vivo. Tenho que conhecer aonde eu vivo e quais são as condições. A minha área é baixa, a minha área é alta, a minha área é mais propensa a ter movimentos de massa ou inundação. Entender todo esse contexto, né? Quando eu vi, Maurício, as pessoas estavam falando, eu moro numa altitude de 20 metros, então eu tô... As pessoas começaram a aprender coisas assim rapidamente, mas Verdade. a gente precisa partir, então, dessas experiências vividas para avançar na construção do conhecimento. Só que é importante destacar, muitos movimentos que se dão do ponto de vista das políticas para a educação vão na outra direção. Vão na direção de diminuir o tempo de estudos relacionados às ciências naturais, diminuir o tempo de estudos relacionados às ciências sociais, né? E isso tudo dificulta a compreensão da população sobre o próprio meio em que vive, né? A geografia é uma dessas áreas que volta e meia, né, sofre com isso, tá? Eu acho que esse momento que nós vivemos deve servir assim de lição do quanto é importante, além da matemática e do português, que as outras ciências também são importantes. Perfeito. Para a gente viver. Inclusive, associado a isso que o senhor está dizendo, eu acho interessante, né, observar que nós aqui, por exemplo, em Porto Alegre, apesar de vivermos às margens do Guaíba, que é uma das maiores bacias de água doce aí do país, parece que agora estamos aprendendo algumas coisas que já deveríamos saber há muito tempo, como, por exemplo, que o vento que vem do sul,
ele represa as águas do Guaíba, né? Agora parece que muita gente fala disso com um pouco mais de intimidade. Sim. Até pouco tempo atrás não se tinha, quando venta a leste aqui, a região metropolitana de Porto Alegre tende a ter um nível mais baixo de água. Essa água vai represar lá no sul do estado, na saída para o oceano, lá em Rio Grande, Pelotas, e quando o vento é sul, traz água de volta. Agora todo mundo já fica com medo. Quando vê, antes ninguém dava bola, né? Mas parece que agora o pessoal já está um pouco mais alarmado com essa história. Opa, vai dar vento sul, então vai vir água. Sim. Então essas questões eu acho que tem tudo a ver com isso. Para a gente encerrar o programa aqui por uma questão de tempo, o programa está agregando muito, super produtivo. Eu quero só dizer o seguinte aqui, uma outra questão que aí sai um pouco do nosso contexto aqui. Uma das maiores plataformas de ciências da Europa, a revista The Lancet, lançou um trabalho nessa semana dizendo que a Europa ela já apresenta, tecnicamente falando, um cenário propício à proliferação de doenças que são oriundas de territórios tropicais, de locais com clima tropical. Por exemplo, a dengue, a chikungunya, a zika no sul da Europa, e a parte mais ao norte da Europa estaria mais suscetível à proliferação de bactérias alimentares, cólera, alguns carrapatos, enfim, né? Isso nos dá uma ideia, falando a nível global, a nível mundial, né, de que não só aqui, mas que o mundo todo ele já vem sofrendo com isso. Queria que vocês comentassem rapidamente a respeito dessas questões. Professora Nina. De fato, né, todas essas diagnósticos de mudança climática, sempre se imaginou, obviamente, como consequência, uma alteração, né, na fauna e na flora de todos os ecossistemas, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu também aqui nesse evento é que como as coisas estão conectadas, né? Nós vimos lá as chuvas começarem lá no topo da serra, desceram as escarpas, chegaram em Porto Alegre, foram até a Laguna dos Patos e no oceano. Isso é uma demonstração local, né, do nosso evento, da conexão que as coisas tiveram, né? E por isso é importante também pensar sempre que há repercussões, né, numa cadeia que a gente não tem nem como, nesse momento, deslumbrar totalmente, né? Então, estudos já indicavam realmente uma mudança nesse sentido de alguns locais de grande alteração. Na África, por exemplo, eu cheguei a ouvir algumas palestras de aumento de alguns insetos lá, não é? Que agora eu não estou me lembrando bem se é aquele do sono, agora eu não estou me lembrando, mas enfim, que já indicava uma proliferação enorme, um descontrole desse, desse, desse animal, né? Desse elemento aí. Então, eu acho que esse fato que aconteceu lá na Europa, que tu está relatando, né? Eu não conheço o artigo, mas eu acho que faz parte dessa conexão mesmo, né? Que a gente está vendo aí que tudo está sendo alterado, né? Os animais, a vegetação e as pessoas também, né? O professor Cláudio falava aí de como a população do meio rural lá de Santa Teresa vai ter que mudar de lugar praticamente da sua moradia, né? O que afetou totalmente o modo de vida dessa população, assim como também está acontecendo em outros lugares, né? Mais vulneráveis, inclusive. Sem dúvida, professora Nina, já lhe agradeço pela participação no programa. Quero finalizar aqui com a mesma questão, professor, né, rapidamente um comentário a respeito disso para a gente encerrar, embora que o que fica de mais alarmante parece que é o fato de que a gente vai ter que lidar com essa questão das pessoas que moram nesses locais vulneráveis, né, principalmente aqui, pessoas que vivem da agricultura e que dependem daquela terra que vão ser realocadas. Esse é o recado. Mas, enfim, a emergência climática também é uma emergência de saúde, como diz o artigo da The Lancet, né, da revista inglesa, professor, é isso? É isso, é perfeita essa fala, né? É um impacto muito grande na saúde da população. É importante, a gente tem essa memória, por exemplo, de como a dengue chegou no Rio Grande do Sul. Vocês lembram que há anos atrás
nós não tínhamos casos. E depois foi vindo, foi aparecendo mais, foi aparecendo cada vez mais. Claro. Né? Era algo que a gente nem abordava muito, porque era um problema do restante do Brasil. O Rio Grande do Sul não tinha. Né? E, de repente, olha a quantidade de casos de dengue que a gente tem no Rio Grande do Sul. Verdade. E isso é em resposta a um desequilíbrio ambiental, claro, que nós vivemos, e que esses efeitos que nós estamos tendo, devastadores, eles agravam. Né? Imagina a situação da dengue no momento que a gente tem uma proliferação ainda maior de mosquitos e tudo mais nas áreas aí que estão, claro, inundadas. Né? Sem dúvida nenhuma. Professor Clóvis Andrade Filho, foi um prazer aprender com o senhor aqui. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Valeu, professora Nina. Obrigado. Também agradecemos a sua presença aqui. Estamos chegando ao final do Democracia. A gente aproveita para lembrar que todos os nossos programas, sessões e comissões estão disponíveis na íntegra em nosso canal do YouTube. O programa Democracia dessa semana vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.